Então, queridos amigos, queridos irmãos, bom dia para vocês aí, boa tarde para nós aqui no Brasil e os cumprimentos para todos aqueles que em algum momento vão estar acessando a estas reflexões. É com muita alegria que iniciamos em 2023 junto com vocês. Em verdade, tínhamos uma agenda no mês passado, mas eu não pude cumprir. E agora, eu acompanhando esses momentos finais de vocês na parte da aula, essa alegria, esse entusiasmo, isso é muito bom, ter esta interação, conexão, aquilo que Marisa falou, aqueles que são mais antigos, outros que chegaram há pouco e os que chegam hoje. Hoje, sejam bem-vindos às reflexões que fazem parte da caminhada de cada um de nós em nossas vidas. E o tema que nós pensamos em estar conversando com vocês, este é um tema que está nesse livro que eu gosto bastante, que é O Caminho, Verdade e Vida. Esse é um livro que tem 180 capítulos e faz parte da série do Evangelho escrito por Emmanuel. São 5 livros. Nós temos Fonte Viva, nós temos Vinha de Luz, nós temos Pão Nosso, Ceifa de Luz e O Caminho, Verdade e Vida, que nós estamos utilizando agora. E esse tema, ele está na lição de número 49 deste livro, Caminho, Verdade e Vida, que é justamente 2 verbos que remontam a nossa caminhada, saber e fazer. Então, a primeira interrogação, o primeiro questionamento que vamos estar trazendo aqui é exatamente o porquê Emmanuel pensou nesse título, Saber e Fazer. O que quis dizer esse querido benfeitor com o título que ele colocou nesta mensagem? E a reflexão que nos direciona inicialmente é exatamente: nós sabemos e fazemos, ou sabemos e não fazemos? Então, cada um começa a responder para si mesmo sobre esses 2 verbos, o quanto eu sei, o quanto eu ainda preciso saber, mas, de fato, como se comporta esse saber e este fazer no nosso dia a dia. Então, esse título já vai nos chamar a atenção sobre a distância que existe entre o saber e o fazer. Cada um de nós precisa pensar exatamente como se comporta dentro de si essa distância. Estamos próximos, saber e fazer? Estamos mais afastados ou nos encontramos distantes? Já sabemos muito, como diz a música, já sabemos de cor. Então, muitos dos ensinamentos, eles já se apresentam como conhecimentos que temos no nosso mundo íntimo, mas ainda necessitamos trazer a uma aproximação de tudo quanto sabemos para as nossas ações concretas. De um lado, é importante estar relembrando que no universo tudo se movimenta diante de 2 leis básicas: ação e reação. Então, qual tem sido a direção do nosso fazer? Porque se nós estamos fazendo coisas boas, o resultado vai ser bastante favorável para a nossa marcha evolutiva. Porém, se reconhecemos que as nossas ações ainda não são ações conforme os postulados da nossa doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, nós responderemos. O resultado, ele vai chegar em algum momento. E daí vem a nossa necessidade de reflexão
para poder compreender se estamos caminhando lado a lado, conhecimento e ação. E reconhecendo que não estamos caminhando lado a lado, daí vem o movimento necessário para que possamos fazer para diminuir essa distância. E aí, Emmanuel, ele vai começar esta mensagem dizendo assim: entre saber e fazer, existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Quanto maior a distância entre saber e fazer, maior será o incômodo interior. Quando nós pensamos na dinâmica universal, maior conhecimento significa que nós teremos maior discernimento e, consequentemente, mais responsabilidade perante tudo quanto nós sabemos. Daí não podemos deixar de lembrar aquilo que Jesus já havia divulgado bastante. Muito será pedido a quem muito foi dado, muito será cobrado àquele que muito recebeu. Ou seja, quanto mais discernimento, que é o conhecimento que já adquirimos, mais a nossa consciência, olha aqui que detalhe importante, o quanto nós sabemos que temos de conhecimento e transformamos em ação. É claro que existem condições em que o nosso conhecimento ele chama a nossa consciência para a responsabilidade e para o dever. Entretanto, em algumas circunstâncias, nós ainda nos situamos numa condição mais primitiva que não conseguimos traduzir em ações este conhecimento que já adquirimos. E nós sabemos, o grande juiz de nós mesmos é a nossa consciência. É ela que vai nos direcionar para a análise, fazendo a cobrança para que nós possamos cada vez mais caminhar juntos, saber e fazer. Daqueles que têm a consciência mais desperta, certamente esta cobrança será mais intensa. Daí precisamos também ter a compaixão com os nossos equívocos. Claro, na experiência corpórea que estamos vivendo, ainda vamos cair e levantar. Quando nós reconhecemos o nosso equívoco, que a nossa consciência ela nos vai direcionar para a ação no bem, para a ação na ética, para a ação no dever, e nós verificamos o deslize nos nossos atos, é preciso reconhecer que nós somos seres espirituais que estamos vivendo a experiência corpórea. Isso nos faz lembrar uma mensagem muito interessante no livro novo da benfeitora Joana de Ângeles, que é intitulado, esqueci, eu sei que é o capítulo 2, Influências Espirituais. A benfeitora ela vai dizer que a gente não se deve permitir as autopunições quando nós de fato caímos, quando nós nos equivocamos, em qualquer programa que nós estejamos executando na nossa caminhada evolutiva. Nós sabemos que a autopunição, muitas vezes, ela vai surgir diante deste conhecimento que adquirimos e que dizemos assim: poxa, mas eu fiz algo que eu não deveria ter feito. Que bacana quando isso já acontece conosco. Essa tomada de consciência de que se equivocou,
que, por exemplo, falou de maneira mais ríspida com alguém que é muito próximo, com algum familiar, com um colega de trabalho. Então, este reconhecimento, ele é muito favorável para a nossa marcha evolutiva. Agora, em reconhecer que se equivocou e ficar neste sentimento que não deveria ter feito isso, por que, que eu agi dessa maneira, por que, que eu falei mais alterado, isso não vai nos ajudar. É claro que quanto mais conhecimento nós estamos adquirindo, mais a nossa consciência vai estar desperta. Só que nós precisamos diminuir essa distância. Se já temos a tomada de consciência em relação aos equívocos, nós já estamos um passo adiante. Mas o que é que a doutrina espírita nos apresenta? Exatamente a lei de causa e efeito. Se eu agir de modo equivocado, eu crio um débito perante o tribunal divino e esse débito ele terá que ser ressarcido em algum momento. E aí é interessante que às vezes nós ouvimos pessoas próximas dizerem assim: mas como é que pode eu com tanto conhecimento e eu fui cair nesta cilada? Como pode eu que falo tanto, que faço isso, que faço aquilo, que dou as orientações e eu sou a primeira a cair? Isso nos remete à nossa condição evolutiva de seres espirituais, que mergulhados no corpo físico, nós vamos tendo as nossas dificuldades que são naturais, mas que precisamos vencer. Aí nós lembramos também de um livro que é chamado Justiça Divina, que tem um capítulo que é intitulado Fogo Mental, que Emmanuel vem trazer que para aquelas almas que são muito endurecidas, que vivem no erro, esta cobrança da consciência, ela vai levar muito mais tempo. Às vezes é interessante que pessoas da nossa convivência, nós chamamos a atenção e aquele que é próximo a nós, que nós falamos, mas fulano, você está fazendo, agindo dessa maneira, não faça assim não. Quem ainda não despertou vai achar que você está falando algo que não tem nada a ver com o que ele pensa, porque ele ainda não chegou no nível de despertamento sobre esta realidade espiritual e que faria um movimento para o seu processo de mudança. Então, do conhecimento espiritual, que já tem um certo progresso moral, um simples desvio da lei, que podemos ter a qualquer instante da nossa existência, às vezes uma pequena falta, é justamente esse turbilhão que a nossa mente vai ficar sinalizando. Mas você agiu dessa maneira? E por que que isso acontece? Porque nós já nos instrumentalizamos com o conhecimento, que é o nosso norte, que é o nosso roteiro, e que vai a todo instante a nossa consciência nos dizer: não é por esse caminho. Agora, tem algo que se chama livre-arbítrio, porque às vezes a nossa consciência está nos assinalando que não devo seguir por este caminho, mas aí a gente pensa: se eu for por aquele outro, vai ser muito mais fácil, vai ter menos obstáculos, e daí vem a nossa escolha. É aquele momento que nós de fato reconhecemos a nossa ação infeliz perante o nosso próximo. Não importa quem seja esse próximo, alguém que é da nossa convivência e que partilhamos as nossas experiências do dia a dia. Então, quando nós reconhecemos essa ação de maneira indevida, essa tomada de consciência, ela já está dizendo para nós: Marisa, que bom que você já está com este despertar. Então, você
já avança em sua marcha evolutiva. Mas Marisa, não fique parada aí. Você precisa estar buscando outros recursos que vão se conjugar com a sua vontade de sair daquele lugar. Então, se foi hoje o dia que eu falei mais ríspido com alguém e eu reconheço isso, eu tenho que avançar para aquele lugar onde eu não vou mais falar de maneira ríspida com as pessoas. Aí eu pergunto: isso é fácil? Não é. Porque se fosse fácil, nós estaríamos agindo de outra maneira. Mas pela dificuldade em colocar em prática, é por isso que nós estamos indo e vindo. Mas temos a necessidade de estarmos conjugando esta vontade de mudar, de sair daquele lugar de que já tenho conhecimento, mas a ação ainda é muito primitiva. Eu tenho que perseverar no propósito de não estar mais retomando aquela atitude onde eu falei de maneira indevida com aquele outro. Então, ir mais além vai requerer de mim ações, ações que eu vou estar elencando para me auxiliar neste processo de mudança. Então, quanto mais esclarecida é a consciência de cada um, mais determinante será para nós este cumprimento do dever. Para aqueles que a consciência não está desperta, eles estarão se afastando do dever. Aí é que vem esse esforço diário para a observação de onde nós estamos e de que lugar nós queremos alcançar com toda esta movimentação que vamos fazer no nosso dia a dia para a nossa marcha ascensional. E é justamente aí onde vai nascer a felicidade. Eu queria só trazer o recorte que Emmanuel fez para poder estar apresentando a reflexão desta mensagem Saber e Fazer. O recorte foi da narrativa do evangelista João, capítulo 12, versículo 13, versículo 17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Que é bem-aventurado? Feliz. Feliz aquele que faz aquilo que sabe. Então, dizem os espíritos que a felicidade ela nasce do bem que fazemos, da nossa paz de consciência, do dever cumprido, e é exatamente nisso que nós precisamos investir no nosso dia a dia. Então, para poder estar diminuindo essa distância entre o saber e o fazer, é necessário essa disposição íntima. Eu tenho a determinação de que, a partir de agora, estarei atenta naquilo que eu sei e o quanto eu estou colocando em prática. Aí vamos para uma reflexão que Allan Kardec nos apresenta na parte terceira de O Livro dos Espíritos, que é destinada ao estudo das leis morais, no capítulo 1 da Lei Divina ou Natural, no tópico que é intitulado Caracteres da Lei Natural. Que é a questão 614, salvo engano, Allan Kardec vai indagar aos benfeitores: que se deve entender por lei natural? Então, os benfeitores vão estar respondendo que a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Está lá escrito pelos benfeitores.
a única para a verdadeira felicidade do homem. E ela vai nos indicar o que devemos fazer ou deixar de fazer. E o homem, ele só é infeliz quando se afasta da lei natural. Ora, tem algum conhecimento novo nisso para a gente? Não. Mas se os benfeitores estão dizendo para nós que para podermos alcançar a felicidade é necessário seguir a lei de Deus, então temos o conhecimento, mas ainda não conseguimos seguir a lei de Deus. Exemplo, a lei de Deus, ela nos ensina que não devemos trazer prejuízos ao nosso próximo. Ou seja, que todas as nossas ações na direção do outro devem ser ações que não vão causar raiva, revolta, irritabilidade, ansiedade. Ou seja, se cada atitude que eu tenho na direção do outro vai trazer algum desse sentimento no outro, isso significa que eu estou levando um prejuízo à vida do outro. Então, eu não vou estar alcançando a felicidade, porque eu não estou agindo conforme a lei de Deus. Então, nós precisamos, de fato, nos aprofundarmos no conhecimento da lei divina. Como é que nós podemos fazer isso? O que vocês estão fazendo aí no espaço físico do KSSF? Buscando a casa espírita, os grupos de estudos, aprofundando, a gente sai de um estudo, depois inicia outro, participando das reflexões doutrinárias, os estudos individuais que cada um pode fazer. Eu vou pegar agora este livro, eu vou abrir uma página, eu vou fazer a leitura dessa página e vou ficar meditando como esta página, o que esta página ela tem a sinalizar para a minha renovação, para o que eu de fato posso amealhar para avançar no meu processo de crescimento espiritual. É quando eu vou estar tentando traduzir as minhas ações conforme estejam pautadas no Evangelho de Jesus. Então, na medida que nós vamos adquirindo mais conhecimento, é fato que vai estar saindo de nós o desejo de se esforçar para poder colocar todo este conhecimento em nosso campo de ação, que é o fazer. Isso é o que os espíritos respondem, que a felicidade é efetiva, ela decorre da nossa aproximação da prática com a lei de Deus. Então, é o que a todo instante o Evangelho de Jesus também está trazendo para nós. Aí nós, mais uma vez, vamos trazer esta narrativa de Jesus apresentada por João, capítulo 13, versículo 17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Ou seja, precisamos partir para o campo de ação. Só seremos felizes quando de fato colocarmos em prática este conhecimento. E a que coisas Jesus está se referindo neste trechinho que é narrado pelo evangelista João? Ao seu evangelho, às suas lições, tudo quanto ele foi capaz de apresentar para nós relativa à lei divina. E aí, mais uma vez, também lembrando do que escreveu Emmanuel nesse primeiro parágrafo. Entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Aí lembramos também que tem uma página apresentada por André Luiz
no livro Agenda Cristã, no capítulo que é intitulado Lembranças Úteis. Aí, o que escreve André Luiz: se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, já sabe à saciedade o que fazer. Repetindo, se cada um de nós que aqui estamos já temos 2 semanas de conhecimento cristão, nós já temos o que precisamos para saber o que fazer. Aí, né, Marisa, a gente exclui quem chegou hoje, mas os demais que já estão há pelo menos 2 semanas de estudo, de reflexão, de aprendizado, o quanto estamos transformando todo este conhecimento em saber, aí em fazer. Aí nos lembramos que nós somos pessoas bem interessantes que exigimos muito do outro. Exigimos posturas que nós próprios temos dificuldades de estarmos incorporando no nosso dia a dia. Exemplo, nós exigimos que o outro ele seja paciente, ele seja tolerante, ele seja compreensivo, ele seja indulgente, ele seja fraterno, mas quando chega a nossa vez para exercer a paciência, a tolerância, a fraternidade, a humildade, como é que nós estamos nos situando? Aí vem a nossa postura, a nossa consciência. Eu sei, mas ainda tenho dificuldade em colocar em prática os conhecimentos adquiridos. Aí vamos para o Evangelho de Jesus. O quanto nós aprendemos no Evangelho em relação ao amor, em relação à tolerância, ao perdão, à humildade, à benevolência. E o quanto tudo isso está nos fazendo um movimento para que nós possamos, de fato, aprimorar, transformando em nossos conhecimentos. E daí vamos pensar o quanto estamos indo e vindo ao longo das sucessivas reencarnações. Então, nós vamos estar buscando cada vez mais este aprofundamento e lembrando que o próprio Allan Kardec, na questão 230 de O Livro dos Espíritos, ele vai indagar os benfeitores se na erraticidade o espírito progride. E qual é a resposta que nós encontramos dos benfeitores? Sim, há um progresso na erraticidade. Porém, é na existência corpórea que nós vamos colocar em prática tudo quanto nós aprendemos. Ou seja, os benfeitores estão a todo instante assinalando para nós a necessidade de estarmos colocando nas nossas ações este conhecimento que já adquirimos. Aí vem uma colocação também neste texto de Emmanuel, que ele diz assim: há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. E aí nós refletimos o quanto várias pessoas em nossa caminhada nos assinalam os caminhos pelos quais nós deveremos trilhar. E o quanto nós nos afastamos destes caminhos. E aí lembramos dessa dificuldade exatamente de uma tomada de consciência que vai nos direcionar para o caminho do bem, para o caminho do amor, da responsabilidade, da humildade, enfim, de todos aqueles preceitos que foram trazidos por Jesus
e que nos assinalam uma prática que está coerente com as suas reflexões. E aí segue, em relação a isso, quando Emmanuel escreve: raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muita vez em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Por que será que é raro aqueles que seguem, que chegam à vereda? Aí vamos pensar na vida dos apóstolos, ou na vida de pessoas simples, pessoas que não tiveram destaque, mas que se esforçaram para poder traduzir as suas ações naquilo que foi o conhecimento adquirido. Aí eu pergunto a vocês que estão nesta plateia: quem daí já leu o livro há 2000 anos? Aí vocês vão levantar a mão, que eu não estou vendo a plateia. Quem não leu, eu vou dizer, Marisa, faz a filinha quando terminar para comprar na livraria o livro. Porque este livro, ele nos traz a experiência de vida de Lívia Lentulus, a esposa do senador Públio Lentulus, que mostra a vivência dela, pelo menos em 25 anos de renúncia e abnegação, quando ela foi caluniada, o esposo aceitou e ela, acho que deu um ligeiro, apagou aqui já algumas vezes, mas voltou logo. E ela aceita aquilo que ele está apresentando como verdade. Ela não se revolta, ela não se rebela, ela acata não educar a sua filha. Por quê? De que adiantaria um movimento que ela fizesse quando ela teve a possibilidade de continuar em casa e de alguma maneira, participar deste crescimento? Então, isso é algo que deve pairar em nós, que estamos rodeados destes, que poderíamos dizer, são os apóstolos, são aqueles que, de fato, no silêncio, como diz aqui no texto da mensagem, no silêncio do seu dia a dia, da sua caminhada, eles conseguem apresentar ações coerentes com aquilo que Jesus trouxe para nós. Aí pensamos na própria trajetória de Jesus, que não tinha qualquer débito, que chegou e teve todo tipo de atrito entre as pessoas por causa do que ele estava a fazer e a ensinar. E assim ele seguiu em harmonia consigo mesmo, buscando a interação com o Pai, que é o que às vezes falta para nós. Falta esta busca íntima, este desejo de estar acertando mais e errando menos. Porque quando nós buscamos esta conexão, ela não vai faltar a nós. Ela está a todo instante nos enviando mensagens para que façamos as melhores escolhas. Mas é necessário que tenha este movimento íntimo de busca desta constante interação. Então, quando fazemos a leitura de um romance como esse, há 2000 anos, em que esta personagem Lívia, que, segundo informações, após esta experiência, ela não voltou mais para a experiência no corpo, é exatamente este exemplo
que é pautado nos ensinos de Jesus, que deve ser as nossas ações, o nosso fazer. Porque se seremos incompreendidos, o que Emmanuel fala aqui, se somos raros, se falamos, se estamos de alguma maneira tentando passar este conhecimento que se concretiza com as nossas ações, nós já estamos tentando seguir o modelo que é o modelo Jesus. Mas por que ainda esta distância? O que está faltando em nós? Aí cabe a cada um estar tentando descobrir onde reside esta lacuna. Por que será que quando eu sou provocada, eu me sinto aflita, ansiosa, eu fico numa inquietude e querendo responder à provocação? Essa é a distância. O que disse Jesus? Perdoai, no diálogo que estabeleceu com Simão Pedro. Perdoai não 7 vezes, mas apenas 70 vezes 7. Isso é conhecido de todos nós. Mas por que ainda não conseguimos perdoar? Esta é a distância. Quando nós lembramos também do diálogo que Jesus estabeleceu com Simão Pedro após a crucificação, quando ele aparece, que pergunta a Simão Pedro por 3 vezes: Simão, filho de Jonas, amas-me? E aí, no primeiro questionamento, é claro que aquele discípulo muito querido, que sustentou inclusive a Casa do Caminho após todo este evento, ele ficou, mas como é que Jesus duvida do meu amor? Claro, mestre. Aí pergunta a segunda vez, pergunta a terceira vez, mas a cada pergunta, quando Simão responde que ama, o que o mestre diz? Então, vai e apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. O que é este apacentar que o mestre está sinalizando para Simão? É o educar. Mas nós só conseguimos educar mediante o exemplo. Então, é este exemplo que se apresenta conforme as nossas ações, que precisarão estar sendo visualizados por cada um de nós, e nesta visualização, o reconhecimento do quanto ainda precisamos avançar em termos de ação. E aí vem Emmanuel, quando diz assim: Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes. Ele não precisava de nada disso. Ele não precisava da crucificação. Ele não precisava de vários momentos onde ele padeceu. Mas ele não sentia porque era conhecedor da sua missão. Porque tinha noção não só da responsabilidade, mas do quanto ele deveria fazer para que o seu exemplo, para que as suas lições, elas pudessem perpetuar por toda a eternidade. E aí lançamos para cada um de nós o grande desafio. O desafio é buscarmos a vivência com mais intensidade, com mais determinação, com mais vontade destes ensinamentos de Jesus. Quando falamos daquilo que nós exigimos do outro, a paciência. Aí vamos pensar, fazendo uma retrospectiva, digamos que da última semana.
Em que momentos eu agi de forma impaciente? O que eu preciso fazer para que esta virtude ela possa se instalar no decorrer da minha vida? Porque todos nós, quando voltamos para a experiência, nós temos propostas que foram estabelecidas e essas propostas, elas precisam de fato ser alcançadas por nós. E dentre as propostas, algumas estão relacionadas à aquisição das virtudes, virtudes que vão se solidificando através do nosso fazer. Então, por exemplo, se nós estamos no dia a dia com aquela pessoa que a convivência é difícil, não importa em que esfera da ação, porque às vezes a gente fala assim: ah, porque os apóstolos, nós somos estes apóstolos nos diversos contextos nos quais nós estamos inseridos, na família, na sociedade, na vizinhança, na política, na religião. Então, nós precisamos estar trazendo as nossas ações em todos esses contextos, aquilo que já adquirimos ao longo deste percalço. Aí vem a seguinte questão: ah, em casa eu perco a paciência, mas no trabalho eu sou aquela pessoa paciente. Alguma coisa está errada. Porque quando nós adquirimos de fato uma virtude, eu sou aquela pessoa em qualquer cenário que eu esteja envolvida. Então, eu preciso estar atento, inclusive, neste quesito, de ser, nos diferentes cenários, aquilo que é, de fato, que me caracteriza como pessoa. Porque se estamos, por exemplo, como diz aqui o texto, sendo aquela pessoa que vive isolada, porque a nossa postura não é a postura que movimenta um grupo, eu vou deixar de ser aquilo que eu acredito como sendo o correto dentro do contexto do evangelho para ser aquilo que eu não sou, mas porque eu desejo que o grupo me aceite, porque os jovens vivenciam muito isso no seu cotidiano. Para eu ser aceita, eu tenho que agir dessa maneira, mas eu não sou isso. Então, eu não estou sendo a pessoa que eu sou. E ser verdadeiro consigo mesmo é um exercício que nós precisamos fazer, que inclusive vai fazer com que diminua essa distância entre o saber, entre o fazer. E aí nós temos, no final desta mensagem, lembrando que cada uma dessas mensagens da série evangélica apresentada por Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, são mensagens bem curtas. E cada parágrafo, cada linha, ela nos traz importantes reflexões que sempre coadunam com aquilo que a doutrina espírita ela guarda de cada um de nós. Porque quando se fala de vida apostolar, nós lembramos que o próprio Allan Kardec escreve em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17º, intitulado Sede Perfeitos, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende para domar as suas más inclinações. O que é este domar? É você reconhecer quais são as suas más inclinações e trabalhar para que elas não façam parte da pauta das suas ações no cotidiano. É o esforço que nós vamos fazer diariamente para que, de fato, isso não venha à tona, porque nós temos as mazelas que foram adquiridas através dos nossos hábitos ao longo das sucessivas reencarnações que nos movimentam para que retrocedamos
àquilo que aparentemente nos parece ter sido consolidados por cada um de nós. E aí Emmanuel vai finalizar a mensagem escrevendo assim: João assinalou a lição do mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside, no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Então, caminhando para as nossas considerações finais, eu queria deixar este exercício para que cada um possa buscar fazer a partir de agora. Esta viagem interior, reconhecendo aquilo que já adquirimos em termos de conhecimentos. O quanto ao longo da nossa caminhada nós já sabemos que é fruto dessa nossa busca que fazemos, da casa espírita, dos grupos de estudos, de assistir palestras, os estudos individuais, as meditações. Então, são caminhos que vão nos levar à aquisição do conhecimento. E deste conhecimento adquirido, esta viagem interior, para reconhecer aonde existem lacunas no nosso fazer. Então, tudo isso é individual. É claro que eu posso encontrar, por exemplo, na pessoa da Lina, aquela amiga que vai dizer: poxa, Tânia, você poderia ter sido melhor com a sua mãe, com o seu pai, com a sua irmã, com o seu amigo. Então, eu vou ter ao meu redor, claro, pessoas que podem estar sinalizando, mas o processo é individual. Por mais que Lina tenha alertado sobre a minha conduta, eu só vou mudar quando, de fato, eu reconhecer esta necessidade, porque eu posso ouvir o que a minha amiga falou, mas, poxa, tem nada a ver o que ela disse. Eu posso agir assim. Como eu posso? Não, realmente. Aquilo que ela está trazendo para mim tem um fundo de verdade. E é nisso que eu passo a me observar. Porque enquanto nós não nos observamos, não fazemos essa viagem interior, nós não vamos saber qual é a distância que existe em nosso saber e em nosso fazer. E o quanto Jesus está aguardando de nós que diminuamos essa distância. E aí lembramos do querido Dr. Bezerra de Menezes, esse apóstolo da caridade, que quando esteve aqui, todas as suas ações eram de fato voltadas para servir ao seu próximo. E quando ele fez a sua viagem de retorno, ele recebeu o convite para alçar esferas mais elevadas. E o que ele fez? Enquanto houver sofrimento na terra, aí estarei auxiliando aos meus irmãos. Então, são estes espíritos que, ao invés de alçarem voos mais elevados em sua marcha evolutiva, estão aqui, lado a lado conosco, investindo, aguardando o nosso reconhecimento da necessidade de mudança, mandando mensagens contínuas de bom ânimo, de otimismo, para que possamos, de fato, acreditar no potencial que reside em cada um de nós.
para que possamos avançar sem aquilo que a benfeitora trouxe, autopunição. Mas tem algo que ela também nos apresenta e que vale destacar que tem muita relação com esta mensagem, que nós vivemos distraídos com as questões da matéria. E nessas distrações, nós nos afastamos desta viagem interior, esquecendo da nossa essência. Então, o ser espiritual que somos, apesar de estarmos vivendo a experiência no corpo, é o ser espiritual que tem que prevalecer em nossas ações, sabendo que se estamos de alguma maneira vivendo o sofrimento, este sofrimento, ele tem um tempo delimitado e nos faz um convite à libertação. Quando nós colocamos mais em prática a vivência do Evangelho, estaremos sim assinalando o nosso avanço rumo à plenitude. E aí vem o questionamento: qual é o nosso desejo de fato? De estarmos, por exemplo, em um dia de domingo, buscando a casa espírita, buscando participar do grupo de estudo, buscando ouvir uma reflexão doutrinária, trazendo os nossos filhos à evangelização. Então, tudo isso tem propósitos que cada um deve estar reafirmando o seu propósito como ser espiritual e buscando trazer em nossas ações aquilo que de fato nós levaremos como bagagem em nossa viagem de retorno. Então, a proposta é fazermos esta viagem interior para descobrirmos as lacunas que ainda existem para o nosso fazer mais efetivo. Reconhecendo essas lacunas e buscando agir conforme os preceitos do Mestre, essa distância vai aos poucos diminuindo. É claro que somos individualidades. Talvez Marisa faça assim com a distância dela, né? E Tânia vai tentando. Às vezes fica um ano na mesma distância. E aí ela desperta. Eu preciso avançar. Eu preciso correr no meu processo evolutivo. O que eu preciso fazer? Perdoar, ser menos orgulhoso, menos vaidoso, mais humilde, mais tolerante, mais amoroso, mais solidário, mais, menos. Cada um irá descobrir de si mesmo. E assim, todos unidos, de mãos dadas, nos auxiliando a avançarmos para o progresso do nosso planeta e que mais rápido ele atinja o mundo regenerado, que é o desejo de cada um de nós. Então, essas são as nossas reflexões para este último domingo do mês de fevereiro. Já estamos essa semana adentrando ao mês de março. Que tenhamos propósitos elevados, conscientes da nossa meta, do que de fato almejamos em nossa caminhada. E que Jesus, o nosso Mestre, ele continue investindo em cada um de nós, acreditando na nossa vitória. E que a paz do Mestre nos envolva hoje e sempre.